A gente passa a falar agora sobre a educação aqui no estado de Goiás. Um projeto de lei enviado pelo governo do estado tem gerado polêmica entre servidores, entre professores, principalmente por conta da previsão de fim do pagamento de horas extras aos professores, com a contratação de professores temporários, contratos temporários para a realização de 20 horas semanais. Sobre esse assunto, esse projeto, a gente conversa agora ao vivo com a presidente do Sintego, o Sindicato dos Trabalhadores na Educação do Estado de Goiás, Bia de Lima. Presidente, obrigado pelo contato aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que estão acompanhando a Rádio Sagres. Bia, antes de ouvir as suas avaliações sobre o projeto, vamos ver e ouvir o que disse o líder do governo lá na Assembleia, o deputado Bruno Peixoto. Na sessão de quarta-feira, ele fez ali uma manifestação defendendo o projeto, tentando explicar para a oposição do que é que se trata esse projeto enviado pelo governo. Vamos acompanhar agora o que disse Bruno Peixoto, líder do governo na Assembleia. O nosso governo do estado, através da Secretaria de Educação, também tem essa opção de pagar hora extra ou não para o servidor efetivo. Estou aqui informando a oposição. A secretária vai cortar as horas dos professores efetivos. Nós temos aproximadamente 3.000 professores que recebem hora extra. Ela já informou. Vou efetuar contrato, não farei hora extra, porque a secretaria não tem recurso para tal. O contrato sai hora aula mais barato quando se trata de 20 horas. É matemática. Se vossas excelências não votarem favorável a essa matéria não for aprovada, 3.000 professores não vão ter nada, não terão a hora extra e não terão contrato. Estou avisando com antecedência. A avaliação é, portanto, do deputado Bruno Peixoto, líder do governo lá na Assembleia. A Bia já está se manifestando, mas eu vou te acionar, Sileide, a partir do que disse o Bruno, seu questionamento, a Bia de Lima, que está com a gente, presidente do Sintego. Bom, Bia, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte essa questão que me parece que é a origem de todo o projeto. O que o deputado informou foi que um grupo de deputados, pelo que a gente entendeu, os professores têm carga horária de 40 ou 20 e poderiam dar mais 20 horas aulas no estado. E essas 20 horas eram computadas como horas extras. Eles disseram que um grupo de professores, que depois você pode informar quantos são, entrou na justiça e ganhou na justiça o direito de receber a hora extra como prevê a CLT, que é 50% a mais. Então, se o professor recebe R$1, se o Estado estava pagando R$1 por cada hora extra, com essa vitória na justiça, o Estado foi obrigado a pagar R$1,50 por hora extra. E aí o governo alega que com essa nova determinação da justiça, se ele for ter que estender esse pagamento para todos os professores, esses 3.000 professores que fazem hora extra, ele não teria como pagar. Daí que a proposta do governo foi, proibiu a hora extra, e é esse a bronca dos professores. Segundo o governo, isso vai dar uma redução anual de R$35 milhões e permite, e o projeto está lá para isso, para que o professor titular, professor que já é contratado em definitivo, ele possa fazer o concurso de temporário e dar as horas extras em um outro contrato como temporário, e a gente sabe que o salário do professor temporário é bem mais baixo do que o salário do professor definitivo. Consequentemente, ele vai perder dinheiro aí, né? Porque nas horas-aulas, mesmo sem os 50% a mais, ele já recebia um valor maior por conta do salário dele ser maior. Então, essa é a história que foi contada na Assembleia Legislativa, e o que o Bruno está dizendo vai perder, de qualquer forma, que a secretária já disse que não vai mais contratar hora extra, e que se o projeto não for aprovado, nenhum professor poderá se candidatar a ser contratado
como professor temporário. Essa é a história que está sendo dita lá e agora a gente queria te ouvir. Na verdade, o que o Bruno colocou, Cileide, não é isso. Ele fez um arremedo de uma história que não é bem assim, até para convencer a plateia, que ele gosta de plateia. A questão é, primeiro, o Estado, ao longo dos últimos 15 anos, deixou de fazer concurso público justamente para economizar e foi fazendo uma extensão da carga horária do próprio professor. Que naquele momento é interessante para o professor, que já que o salário é tão pequeno, há um mecanismo que também os professores encontraram para ganhar um pouquinho melhor, foi de estender a sua jornada. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional permite uma jornada de 20, 30 e 40 horas. E aí, aqui em Goiás, foi sendo feita às 60 horas. Essas 20 horas que ultrapassam das 40, ela não incide sobre a Previdência, portanto, o professor trabalha, mas não tem Previdência sobre ela. Inclusive, teve deputados divulgando como se estivesse deixando uma questão previdenciária perder, não é verdade isso. Não tem, o professor não paga Previdência, o Estado também não. Então, há uma dupla sonegação para a Previdência de Goiás acerca dessas 20 horas complementares, vou dizer assim, para as pessoas entenderem. Esse projeto que foi aprovado na Assembleia, ele acabou com as 60 horas, não é que acabou com a hora extra. Eles usaram o argumento da hora extra porque ao longo dos últimos anos agora, cerca de 500 professores foram verificando que essas horas estendidas da sua jornada deveriam ser consideradas horas extras. E aí a Justiça entendeu que sim, que poderia ser consideradas horas extras. Não que tenha 3.000 e tantos processos de hora extra, não tem. Agora, que possa vir a ter, sim. Eu, inclusive, vou orientar agora os professores a entrar com o pedido de hora extra. Eu vou orientar. Até então, eu justamente tentava dificultar os professores de entrar com o pedido de hora extra, porque eu já previa que poderia acontecer o que aconteceu agora. Acabar com a hora extra, que acabou sendo uma jornada do professor. E essas pessoas que estão trabalhando às 60 horas, elas só precisam desse dinheiro. São 3.000. 3.129 professores, para ser exata. E aí, nesse caso, o que então o Estado deveria ter feito para resolver a questão? Que há muito nós falávamos, olha, hora extra vai dar nisso. Já na época da Milka, essa história começou na época da secretária Milka Severino. E eu disse, olha, isso é ruim, isso vai ser ruim para a Previdência, isso vai ser ruim para os professores, que ao longo da vida vai ficando estressado, cansativo, porque trabalhar 60 horas não é brincadeira. Agora, por um outro lado, isso passou a ser considerado salário dessas pessoas. Elas sobrevivem com isso, principalmente 3 anos de salário congelado. Então, não é que o Estado não dá conta. Isso é conversa do deputado Bruno, não é nada desse jeito. Bom, que o Estado está tentando fugir dessa possibilidade desses 3.129 professores de ingressar na Justiça e ter as horas extras a partir desse momento, isso sim, esse é o propósito. Agora, poderia ter resolvido, teria nosso aceite, desde que se tivesse falando assim, olha, nós não vamos mais trabalhar em forma de hora extra, mas vamos oferecer a possibilidade de um novo concurso público. Que é isso que resolve efetivamente o problema, Cileide. É recompor os quadros da educação. Mas não resolve para esses 3.000 que estão querendo, que perderam salário. Resolveria porque ele teria a chance de ter um outro vínculo com as mesmas possibilidades. E aí eu tentei, durante essas 2 semanas que o processo tramitou na Assembleia, eu tentei conversar e conversei várias vezes com o deputado Bruno, com a secretária, e eles me disseram o seguinte, que vão aceitar o meu pedido de respeitar a formação. Que é uma forma de minimizar, Cileide, o efeito devastador desse projeto de lei. Por quê? Porque quando o professor estende a sua jornada, ele estende a partir da sua formação, a partir da sua carreira, portanto, ele tem um salário bem melhor do que se for contrato temporário.
Com essa perspectiva, mesmo agora com o Estado pagando o piso para contrato temporário, que também era uma luta antiga nossa, até que enfim o Estado passou a pagar o piso para quem está com contrato temporário, mas paga independentemente da formação. Paga independente se o professor for mestre, for doutor, paga o mesmo valor, como se fosse a base da carreira. E o que eu tentei negociar na Assembleia? Que pudesse ser colocada uma emenda que viesse a respeitar a formação que esse professor, que estaria passando num processo seletivo, que ele pudesse ser respetada a formação que ele possua. Se ele tiver só graduação, ou pós-graduação, ou mestrado, ou doutorado, que isso pudesse ser considerado no momento da contratação como temporário. O Bruno Peixoto me disse que a secretária vai respeitar. A secretária me disse ontem de manhã que ela fará isso, que vai respeitar. Porém, eu falei, se vai respeitar, qual o problema de não ter sido colocado em forma de emenda? Porque em Goiás, nós sabemos bem que mesmo quando tem algo já garantido em lei, já é difícil ser respeitado, dirá em forma de decreto, que qualquer um que entra lá pode derrubar. O próximo governo que entrar pode derrubar. E lá vai de novo, nessa corda bamba. Então, essa é uma situação que persiste. Nós, então, minimizamos com esta saída, digamos, estratégica, mas não resolve o problema efetivo, que é justamente de fazer um concurso público para que a educação pública de Goiás, não apenas os professores que estão com jornada estendida de 60 horas, mas para todo o magistério público de Goiás, viesse a ter uma perspectiva mais alentadora. Justamente porque hoje, se você fizer uma pesquisa, Cileide, vá numa escola de ensino médio, qualquer, privada ou pública, e pergunte aos estudantes concluintes do ensino médio se eles querem ser professor. Ninguém quer ser professor, porque não tem uma perspectiva profissional, não tem saída. É um apagão da educação em Goiás. É isso que nós estamos vendo. Foi realizado um concurso, ou pelo menos foi respeitado um concurso, e o governo admitiu agora cerca de 500 professores, não foi? Mas foi só para matemática. Só para matemática e biologia, que antes era para ser 900 vagas, depois reduziu para 500, e aí as pessoas prestaram o concurso, só que demorou muito o Estado a chamar. Quando o Estado foi chamar, mais de 30% desses professores já tinham outro vínculo trabalhista, já tinham procurado outra coisa na vida. E aí ficou o Estado, inclusive, com dificuldade de continuar, de suprir a grande demanda, o déficit de professores de matemática e biologia. Essas áreas exatas, elas têm sim carência de professores, mas hoje o estado de Goiás tem carência em todas as áreas. Qual que é o déficit de professores? Nós temos hoje um déficit de mais de 20 mil professores na rede estadual. São quantos professores atualmente? Nós somos 19 mil professores efetivos. E quantos provisórios? Mais de 10 mil contratos temporários, mais de 10 mil contratos temporários. E Goiás precisava... já foi 22 mil contratos temporários. Quando a professora Fátima Gavioli entrou, aí foi mandando contrato embora, fechando escola, incluindo turmas. Acabou que isso houve uma redução significativa de contratos temporários, que antes chegou a 23, 25 mil. Hoje nós temos em torno de 10 mil, a última informação que eu tenho. Até porque essa questão de contrato é meio nebuloso. Saber efetivamente quantos contratos tem. Efetivamente, eu acho que, não sei nem se a secretária já sabe de fato quantos contratos o Estado possua. Em termos proporcionais, dá para você saber, em média, qual é a diferença de salário dos provisórios para os demais professores? Hoje, a quebra com o fim das 60 horas ultrapassa R$ 2.600. E quando ele for contratado, né, com o contrato hoje, isso sem as outras questões, na verdade daria muito mais. O Estado está pagando por 20 horas, que aí seria 20 horas, a metade disso. O professor vai receber efetivamente menos da metade do que ele recebe atualmente, sendo 60 horas. Isso sem falar de hora extra. Você viu que eu não estou falando de hora extra. Estou dizendo hora extra. Hora extra é para aqueles que conseguiram na justiça, que conseguiram receber na justiça, que são poucos.
torno de 500 professores, mais ou menos. Mas o Sintego vai ter mais ações. E aí, com todo respeito, eu que segurava essa questão da hora extra, justamente porque eu sabia que mais cedo ou mais tarde acabaria o Estado se valendo desse argumento para findar as 60 horas, eu agora vou chamar todos os 3.129 professores para entrar na Justiça e obter a hora extra. Quer dizer que o salário de 20 horas do professor definitivo, esse professor que trabalhava com carga estendida, ele recebia R$ 2.600 e agora... Em média de 2.600, porque varia de acordo com a formação. Tá. Porque e se agora ele vai receber doutor, era mais. Ele vai receber 1.000? 1.400 se for 20 horas. Porque se for 40 horas é o piso, que é 2.800. Então, se ele vai receber por 20 horas, é 1.400. Ele teve, e aí não há, por isso que os deputados não falaram em valores do quanto o professor vai perder. Eles só falaram o que o Estado está deixando de pagar. E lá no projeto de lei, o próprio Estado está admitindo que é uma economia de 2.900.000 por mês, que não é, muito mais do que esse valor. Pois é, mas nem a oposição falou. O deputado Antônio Gomide, que quis mostrar que os professores estavam perdendo, ele informou pelo que o Estado diz que está perdendo. Olha, se o Estado diz que está perdendo 2,5 milhões, 35 milhões ao mês e 35 ao ano, isso é dinheiro que o professor vai deixar de receber. Foi o que ele disse na sessão. Sim, é isso mesmo. O professor vai deixar de receber. Aliás, Sileide, seria interessante, vocês da Rádio Sagres, que sempre têm clareza e gosta de expor o contraditório, eu faço aqui um apelo que seria importante se nós pudéssemos levar a questão mais a fundo de quanto o Estado de Goiás tem economizado nos últimos 3 anos nas costas dos professores. Eu já fiz essa conta, já levei inclusive para o governador. O governador que foi eleito em cima da plataforma de que estaria devolvendo a titularidade que o governador Marconi Perillo retirou dos professores, que foram em média de 30%, só na gestão do governador Caiado, ele já garfou em cima dos professores mais de 18%. Mais de 18% sobre o salário dos professores. Não estou falando números brutos, não. Estou falando percentuais sobre o salário de cada professor. Agora, aí teria que fazer uma conta quantos milhões isso daria. Porque a professora Fátima tem continuamente me dito que está reformando escola, que está comprando uniforme para os estudantes e etc. Claro, compra mesmo. As custas de economizar do salário do professor que está congelado. E aí, no ano passado, você acompanhou a bronca que me deram, porque no momento da aprovação do congelamento do piso, que eu disse que os salários dos professores estavam congelados, o deputado Bruno Peixoto, a secretária de Educação, vieram a público dizer que eu estava equivocada, que era um equívoco da minha parte, que não era verdade, que é isso, aquilo outro. Ora, é só pegar o contra-cheque do professor, a verdade está lá, claramente exposta no vencimento de cada um. O governador Caiado, desde que entrou no governo, ele destruiu a carreira do magistério em Goiás. Essa é a verdade. Então tá, para a gente não ficar no discurso, eu queria que você... Não é discurso, é fato. Não, espera. Para a gente não ficar só no discurso, eu queria que você elencasse os fatos, as ações tomadas por Caiado, que, no seu entendimento, confirma o que você está dizendo, que ele destruiu a carreira dos professores. Perfeito, Sileide. Primeira coisa, em 2018 pagou o piso só para o início de carreira. Desrespeitou... 2018 ele não era governador. 2019, é porque já não pagou em 2019, tinha que ter sido aprovado na Assembleia em 2018, que não aprovou em 2019. Já congelou em 2019, congelou de novo em 2020, eu estou citando 2018, porque em 2018 também, mas aí vou citar só no governo Caiado, portanto. Qual foi a questão? É que, neste caso, ao não pagar o piso na carreira, como vinha fazendo até então o governo anterior fazia assim, dava calote de 4 meses, mas depois pagava para todo mundo. No governo Caiado, ele pagou para todos que ganhavam abaixo do mínimo, do piso nacional, e equiparava por baixo. Aí todos que
ganhava até o valor do piso, aí tinha reajustado. Os demais não. Isso, inclusive, rompeu com a questão da isonomia. Deixou de termos isonomia em Goiás. E isso eles desconsideram. É conveniente desconsiderar. Então, acabou não pagando o piso na carreira, como manda a Lei Federal 11.738. Não, com essa medida, destruiu a carreira, porque quem estudou, quem fez especialização, mestrado e doutorado, estão com seus salários congelados. Ou seja, aí não uma meritocracia, mas uma perseguição a quem se qualificou, a quem busca oferecer uma formação própria e melhorada da rede pública em Goiás. E isso é fato. A outra questão que também foi de destruição são as progressões que os professores estão aguardando antes mesmo do governo Caiado, já no governo Marconi, que não se respeita a formação que está lá no Estatuto do Magistério. É lei. E o governo desmerece isso, não respeitando também quem se qualificou para ter progressão na carreira. As únicas categorias que têm progressão na carreira é da Polícia Militar e da Polícia Civil. As demais, há um desrespeito frontal a essa questão. E esse aí é um prejuízo imenso, imenso. Estamos tentando resolver essa questão também. E mais, taxou os aposentados em 14,25. Se há um desgaste do governo Caiado, além desses fatos que eu citei a você e a todos os ouvintes, é também o fato do governo Caiado ter ido na reforma da Previdência e taxou os aposentados, especialmente professores, que é a grande maioria, que ganhavam menos de 6 mil, a voltar a contribuir com 14,25. Agora pensa, um professor que ganha lá seus 4, 5 mil, voltar a contribuir com 700, 800 reais para quem já tinha sido aposentado, isso é um baque muito grande que a categoria tem verdadeiro pânico. Então, todo mundo desesperado. E aí tem o fim do quinquênio da licença-prêmio, você falou? Completou bem. Foi na reforma da Previdência, além de taxar os aposentados novamente, acabou com o quinquênio, acabou com a licença-prêmio e, principalmente, acabou com a aposentadoria especial das professoras e dos professores. Essas são medidas devastadoras sobre a categoria, porque um professor, quando chega na fase de se aposentar, depois de 25 anos em sala de aula, se não é mais, ele já está extremamente estressado, porque uma sala de aula consome mentalmente, fisicamente um professor, que é algo muito complicado de que a gente possa explicar aqui para o ouvinte. Bia, o sindicato já fez assim, uma espécie de planilha com o impacto das medidas sobre a carreira dos professores, quer dizer, para vocês terem, em vez só do discurso, mas vocês terem isso em números por setores dos professores? Nós fizemos o levantamento apenas nesses pontos dos efetivos, da questão, por exemplo, do que ficou de achatamento por conta do piso, do que ficou por conta do não reajuste nesse período, e só nesse aspecto já somam 18% sobre a tabela da carreira do professor. Agora, Cileide, você me deu uma ideia boa. Eu vou fazer um levantamento em termos brutos, quanto o Estado economizou com estas medidas. Tanto da questão do quinquênio, a questão da licença-prêmio, do fim da aposentadoria especial, agora com o fim das 60 horas, e também não aplicação do piso e o efeito disso na carreira. Vamos fazer isso e espero ter esses números o mais rápido possível. Bom, a Sagres convidou a secretária de Educação, Fátima Gavioli, para também conceder uma entrevista aqui hoje, né, para ela explicar essa questão do ponto de vista do Estado. Ela disse que não poderia participar, o espaço está aberto. A gente trouxe aí essa fala do Bruno Peixoto, que foi lá da quarta-feira, no dia que o projeto foi aprovado na Assembleia, já em segunda votação, né, Bia? Já passou pelas duas? Já, aprovou total. Já vai para a sanção do governador. A gente aproveitou essa fala do deputado Bruno Peixoto, de 2 dias atrás, exatamente para ter pelo menos algum contraponto
do governo aqui, né, nessa nossa conversa, já que a secretária não pôde participar, disse que não tinha condições de participar. Mas o espaço está aberto, né, Rubens? Rubens? É isso, Bia. Obrigado pela entrevista aqui na Sagres. Um abraço, bom dia. Bom dia, Rubens. Mais uma vez, muito obrigada. E aí, Sileide, vou fazer esses cálculos e assim que nós tivermos, eu te aviso e nós vamos fazer esse debate de novo. Sempre aberta, sempre pronto. Desde já, agradeço à Rádio Sagres pela oportunidade de esclarecer e trazer a verdade dos fatos e não apenas essa discussão superficial que foi feita na Assembleia Legislativa, muito em função dos interesses econômicos do governo e não de valorização dos profissionais da educação. Muito obrigada. Obrigado. Espero receber em primeira mão. A Sagres recebeu tudo em primeira mão. Tá legal, tá legal. Combinado, então. Bia de Lima, presidente do Sintego, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Goiás, conversando com a gente aqui, portanto, sobre esse projeto do governo que está lá na Assembleia Legislativa. Destaque a íntegra dessa entrevista, você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br.